A FUNAI não tem interesse na demarcação de áreas indígenas na região oeste do Pará. É o que diz um documento que você está vendo aqui, que eu estou mostrando para você, e eu vou ler esse documento para que você esteja inteirado a respeito das articulações que estão sendo feitas por organizações não governamentais na tentativa de forçar uma barra junto ao Ministério Público, junto à Justiça Federal e até junto à FUNAI, da região oeste do Pará, na tentativa de criar terras indígenas que não existem em áreas onde nunca houve a presença de índios. É o caso aqui do Chapadão, na rodovia do Curuaúna, é o caso do Arapiuns, né? É o caso, por exemplo, da Santarém-Cuiabá, onde nunca houve nem vestígios de índios. E quando houve esse vestígio de índios, sobretudo aqui para a banda do Arapiuns, já é de uma origem miscigenada, mestiços, nem índios mais são, mas mestiços. Aliás, eu disse isso na frente do juiz federal, e eu estou respondendo a um processo por conta dessa situação toda em Santarém, porque eu fui acusado por uma ONG, CPT, de querer aí o fim de índios e quilombolas aqui da região oeste do Pará. Deixa eu ler o documento para você entender junto comigo. Ele é um documento do Ministério dos Povos Indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, um ofício da FUNAI, portanto, direcionado à senhora Shirley Anne Abreu do Nascimento, diretora do Departamento de Governança Fundiária, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Esse documento é datado do dia 31 de março deste ano, 2023. Na verdade, é uma reanálise das manifestações de retiradas de interesse da FUNAI em âmbito da CERFAL. O que é a CERFAL? A CERFAL é um órgão que analisa as áreas fundiárias definidas como prováveis terras indígenas. E não existe nenhuma área, você vai ver nesse documento, destinada a terras indígenas, a demarcação de terras indígenas na região oeste do Pará, até onde eu leio. Existe no Amazonas, existe em Roraima, Mato Grosso. No Pará, por exemplo, nós temos áreas definidas em Marabá, Bom Jesus do Tocantins, Jacundá, Nova Ipixuna, Tucumã, Parauapebas, Ourilândia do Norte, Água Azul do Norte, Canaã do Carajás. Nós temos áreas aí definidas pela FUNAI para serem demarcadas como áreas indígenas. No Amazonas, no Mato Grosso, em Roraima, tem áreas indígenas aqui, segundo a relação da própria FUNAI, tem áreas indígenas definidas para serem demarcadas. Deixa eu dizer mais para você onde é que é. Maranhão. No Maranhão tem em Amarante do Maranhão, João Lisboa, Açailândia, Senador Larroque. Em Roraima tem uma área chamada de Cantá. No Pará também tem Goianésia e Breu Branco. Nessa região tem glebas para serem demarcadas como áreas indígenas. Essa é a relação oficial da FUNAI, enviada pelo Ministério, como eu já disse aqui, dos Povos Indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, definindo as áreas. Nenhuma área consta na região oeste do Pará. Essa área do Chapadão, por exemplo, ali na Curuaúna, que eles gostariam de definir como área indígena de uma etnia Munduruku do Planalto Santareno, que pega dali do Diamantino até a margem do rio Tutuí, no Uruará. Não existe essa área nesta relação da FUNAI. E eu vou ler um trecho do documento que consta e foi encaminhado pela FUNAI para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, já definindo as áreas, desde, como eu falei, 31 de março deste ano. Com relação, diz o trecho do documento, com relação às manifestações de interesses de glebas públicas federais no âmbito da referida Câmara Técnica, que foram retiradas pela gestão anterior do presidente Bolsonaro, dessa FUNAI, esclarecemos que esta diretoria do Departamento de Governança Fundiária, concluiu a reavaliação de todas essas manifestações que haviam sido declinadas o interesse e, portanto, reforçamos a manutenção de nosso interesse
nessas glebas abaixo que eu acabei de citar, nenhuma na região oeste do Pará, para frisar aqui o que eu estou dizendo. Considerando as reivindicações fundiárias indígenas, os estudos de identificação antropológicos e a delimitação em curso e as demais áreas com seus limites já aprovados. Seu documento. Mas tem gente querendo forçar uma barra para querer criar áreas indígenas onde elas não existem. Eu acho que esse documento faz com que caia por terra qualquer tipo de argumento a partir de agora de quem tenha a pretensão de querer criar problema para o desenvolvimento da região oeste do Pará. Ah, mas o marco temporal foi aprovado pelo STF, abrindo um precedente. Sim, foi aprovado. Mas aqui no marco temporal e aqui nesta relação oficial da FUNAI, o oeste do Pará está fora. Vão malhar em ferro frio, vão dar murro em ponta de faca. E tem mais, é preciso esperar a aprovação do marco temporal que está tramitando no Senado, vai para o plenário do Senado nos próximos dias e depois vai para a Câmara. Se a Câmara concorda, o Senado concorda com o que foi aprovado pelo STF, porque o que foi aprovado pelo STF, todos nós sabemos, é totalmente inconstitucional. Para que haja uma mudança nas regras constitucionais, é preciso que seja feita uma nova Assembleia Constituinte para a mudança da Constituição da República. Porque isso são cláusulas que não podem ser mexidas, mas há interesses de toda a ordem circulando hoje no Brasil. O fato é que o oeste do Pará está fora de qualquer pretensão de regularização de terras indígenas. Eu estou me referindo ao oeste do Pará, uma região onde Santarém está situada.